A honestidade, palavra simples, mas que carrega um peso enorme quando falamos de relacionamentos, especialmente quando olhamos para a vida de um homem que busca viver de acordo com os princípios do estoicismo. Quantos conflitos, desconfianças e feridas emocionais poderiam ser evitados se houvesse mais verdade entre homens e mulheres? Quantas relações não se desgastam, ou até se rompem, porque a base da confiança foi corroída por pequenas mentiras, omissões ou promessas não cumpridas? O estoicismo, filosofia que nasceu na Grécia e floresceu em Roma, nos lembra de algo essencial. A virtude é o bem supremo, e viver em virtude é viver em acordo com a razão e com a natureza. E a honestidade não é apenas uma parte dessa virtude, ela é um de seus pilares. Para o homem estoico, ser honesto não é uma escolha estratégica, não é algo que se aplica só quando é conveniente. A honestidade é um compromisso de caráter, é um reflexo direto de sua integridade interior. Quando falamos de relacionamentos, isso se torna ainda mais crucial. Um homem pode ter força física, poder social, inteligência ou recursos materiais. Mas, sem honestidade, tudo isso se torna vazio, instável e frágil. Nenhuma mulher respeita de verdade um homem que vive escondendo, omitindo ou manipulando. O respeito nasce da confiança, e a confiança só nasce da verdade. Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo nesse tema, entender o que é a honestidade no estoicismo, porque a mentira é uma demonstração de fraqueza, como a verdade se torna o alicerce da confiança, e de que forma a honestidade é, na verdade, um sinal de força, não de vulnerabilidade. Vamos também ver como aplicar essa virtude estoica no dia a dia, para que você possa construir relações sólidas, respeitosas e alinhadas com a vida virtuosa que o estoicismo ensina. Portanto, se prepare. Não falaremos apenas de filosofia, mas de prática. Porque um homem estoico não apenas fala sobre virtude, ele a vive. E viver a honestidade é, sem dúvida, uma das maiores provas de caráter que alguém pode oferecer em qualquer relacionamento. O que é honestidade no estoicismo? Quando falamos de honestidade no estoicismo, não estamos tratando apenas da ideia comum de não mentir. Para os filósofos estoicos, honestidade é muito mais do que evitar falsidades. É um compromisso com a verdade, consigo mesmo e com os outros, em todos os aspectos da vida. Pensemos primeiro no fundamento do estoicismo, a virtude. Marco Aurélio dizia que viver em acordo com a natureza é viver em acordo com a razão, e Sêneca afirmava que a virtude é a única riqueza que não pode ser perdida. Entre as 4 virtudes cardeais do estoicismo, sabedoria, coragem, justiça e temperança, a honestidade está diretamente ligada à justiça. Ser justo não é apenas dar ao outro o que lhe é devido em termos materiais, mas também em termos morais. E qual é o primeiro direito que todos têm em uma relação, seja ela de amizade, de amor ou de parceria? O direito à verdade. A honestidade, então, é uma expressão prática da justiça estoica. Tratar o outro com clareza, transparência e retidão. Mas há um detalhe que os estoicos nos alertam. A honestidade começa dentro de nós. Antes de sermos honestos com o mundo, precisamos ser honestos com nossa própria mente. Quantas vezes criamos ilusões, contamos histórias a nós mesmos, fingimos ser algo que não somos, apenas para sustentar uma imagem. O estoicismo denuncia isso como uma forma de auto-engano. E quem mente para si mesmo inevitavelmente acabará mentindo para os outros. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois faça o que tem que fazer. Isso é honestidade em sua forma mais pura. Reconhecer a verdade sobre quem você é, quais são suas limitações e onde precisa melhorar. Sem esse reconhecimento interior, qualquer tentativa de honestidade externa será superficial. Nos relacionamentos, isso tem um impacto direto. O homem que busca viver como estoico entende que não deve usar máscaras diante da mulher com quem se relaciona. Ele não precisa fingir ser mais rico, mais forte, mais inteligente ou mais confiante do que realmente é. A verdadeira grandeza está em encarar a realidade com coragem, mostrar suas virtudes sem inflá-las e admitir suas falhas sem vergonha. Porque o homem que é honesto consigo mesmo não teme ser transparente com os outros. Outro ponto importante é que, para os estoicos, a mentira é um sinal de fraqueza. Quem mente, mente porque teme a verdade.
Mente porque não confia na própria força para lidar com as consequências. Marco Aurélio nos lembra: o homem que vive em acordo com a natureza nunca será enganado. Essa frase nos ensina que o contato direto com a realidade, sem ilusões, sem enganos, é o que liberta. Logo, viver na verdade é viver em liberdade. Portanto, quando falamos de honestidade no estoicismo, falamos de um triplo compromisso: consigo mesmo, reconhecendo sua realidade interna sem máscaras; com os outros, oferecendo a verdade como forma de respeito e justiça; com a vida, aceitando a realidade como ela é, sem negar os fatos ou criar ilusões. Esse tripé é o que torna a honestidade uma virtude tão essencial. Um homem estoico sabe que, sem ela, qualquer outra virtude se enfraquece, porque a mentira corrompe o caráter. Mas, com ela, ele constrói uma base sólida que sustenta a confiança, o respeito e a verdadeira liberdade. No fim, honestidade não é apenas dizer a verdade, é viver na verdade. É transformar sua vida em um reflexo daquilo que você realmente é, sem contradições, sem disfarces. E é justamente isso que fará toda a diferença nas relações entre homens e mulheres. A mentira como fraqueza. Se no bloco anterior vimos que a honestidade é a base de qualquer vida virtuosa, agora precisamos entender o lado oposto: a mentira. O estoicismo nos ensina que a mentira não é apenas o erro moral, mas um sinal claro de fraqueza. E por que a mentira é fraqueza? Porque, no fundo, ela sempre nasce do medo. O homem mente porque teme perder algo. Teme perder a aprovação. Teme perder poder. Teme perder vantagens. Teme enfrentar a realidade. A mentira, portanto, não é uma arma dos fortes, mas sim o refúgio dos inseguros. Epicteto já dizia que o homem livre é aquele que não teme a verdade. Pense nisso. Aquele que depende da mentira para manter uma relação, para conquistar alguém ou para sustentar sua imagem, na verdade se torna escravo. Escravo da opinião dos outros, escravo da própria máscara, escravo do medo de ser descoberto. Ele vive em tensão constante, sempre preocupado com a queda da sua farsa. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que devemos agir de forma simples, sem disfarces, sem enganos, sem duplicidade. Para ele, o homem virtuoso é transparente, porque a verdade é sua força. E se a verdade é força, a mentira é fraqueza, uma rachadura que corrói o caráter e destrói a confiança. Nos relacionamentos, isso se torna ainda mais claro. Quantos homens tentam impressionar mulheres inventando histórias, fingindo qualidades que não possuem ou omitindo falhas que não querem admitir? No curto prazo, até podem obter atenção, mas no longo prazo a mentira sempre cobra seu preço. Quando a verdade aparece, e ela sempre aparece, a confiança se quebra, e com ela o vínculo. E é importante destacar: a mentira não precisa ser apenas verbal. Muitas vezes, a mentira está em atitudes, em silêncios, em promessas feitas sem intenção de cumprir. Está na máscara que o homem veste para parecer alguém que não é. Está na omissão de verdades que deveriam ser compartilhadas. Para o estoicismo, toda forma de engano é contrária à virtude, portanto, sinal de fraqueza. Sêneca nos dá uma visão poderosa sobre isso. Ele dizia que quem vive de mentira nunca está em paz consigo mesmo, porque precisa carregar duas vidas ao mesmo tempo, a verdadeira e a inventada. Isso gera ansiedade, desconfiança, insegurança. Um homem que mente não tem solidez, porque constrói sua vida sobre areia movediça. A mentira, então, é a negação da coragem. É o contrário da fortaleza que os estoicos tanto valorizavam. O homem corajoso enfrenta a verdade, encara suas limitações e lida com as consequências de suas escolhas. O homem fraco foge da verdade, esconde suas falhas e prefere viver num teatro. E nos relacionamentos, essa diferença é gritante. Uma mulher pode até ser enganada por um tempo, mas ela vai perceber quando um homem não é íntegro. E uma vez que a confiança se quebra, dificilmente pode ser reconstruída. É por isso que os estoicos viam a mentira não só como fraqueza moral, mas também como uma autossabotagem. Quem mente cava o próprio buraco. Um homem estoico entende que a verdade pode até doer, pode até gerar conflitos momentâneos, mas é sempre o caminho da força. A mentira pode dar vantagens rápidas, mas condena a longo prazo.
É como um veneno. Pode até adiar o problema, mas destrói lentamente a vida e os vínculos. Portanto, se queremos falar de relações sólidas, de vínculos de confiança e de respeito mútuo, precisamos entender que a mentira não tem espaço nesse caminho. O verdadeiro forte não é aquele que manipula, que engana ou que conquista através da falsidade. O verdadeiro forte é aquele que se sustenta pela transparência, pela clareza e pela coerência entre palavras e ações. No fim, a grande lição estoica é clara. A mentira é um atalho dos fracos, a verdade é o caminho dos fortes. Honestidade como fundamento da confiança. Se até agora vimos que a mentira é fraqueza e que a honestidade é virtude, é hora de dar um passo além. Entender que a honestidade não é apenas uma escolha individual, mas o alicerce de toda confiança nos relacionamentos. A confiança não nasce de palavras bonitas, nem de promessas vazias. Ela nasce da coerência, quando aquilo que falamos se alinha com aquilo que fazemos. Um homem que promete fidelidade, mas trai. Que promete apoio, mas abandona. Que promete amor, mas age com egoísmo. Pode até falar em confiança, mas não a constrói. Os estoicos entendiam que a vida em sociedade, e, por consequência, as relações, só é possível porque existe confiança. Marco Aurélio lembrava que somos parte de um mesmo corpo social, e que trair a confiança de alguém é como ferir a si mesmo, porque rompe o tecido que nos conecta. Sem confiança, não há comunidade. E se isso vale para a sociedade em geral, muito mais ainda vale para os relacionamentos íntimos. Agora, reflita comigo. Quem você respeita mais? Aquele amigo que sempre fala a verdade, mesmo quando não é agradável? Ou aquele que esconde as coisas, que promete e não cumpre? Que vive com máscaras? A resposta é clara. Respeitamos mais quem é transparente, mesmo que às vezes doa. Porque a verdade cria solidez, e a mentira cria instabilidade. Em um relacionamento entre homem e mulher, a honestidade é o que dá segurança. Uma mulher não busca um homem perfeito, porque ela também não é perfeita. O que ela busca é alguém em quem possa confiar, alguém que seja previsível em suas ações, coerente em suas palavras, firme em seus valores. E isso só é possível quando há honestidade como base. Sêneca dizia: a verdade pode ser dura, mas a mentira é venenosa. A verdade pode machucar momentaneamente, mas fortalece a confiança no longo prazo. Já a mentira pode até trazer paz por um instante, mas mina as bases do relacionamento, como um cupim corroendo madeira por dentro. Quando menos se espera, a estrutura cai. E aqui entra uma lição prática dos estoicos. A honestidade não é apenas falar a verdade para o outro, mas também para si mesmo. O homem que engana a si próprio, que não assume suas falhas, que não olha para sua própria consciência, dificilmente será honesto em suas relações. A confiança externa nasce primeiro da integridade interna. Honestidade, no estoicismo, significa inteireza. Significa ser inteiro, não viver em duplicidade, não ter uma face pública e outra privada. Essa inteireza gera previsibilidade. Quem é honesto, a longo prazo, sempre será confiável, porque não precisa manipular ou inventar versões para sustentar sua imagem. Nos relacionamentos, isso se traduz em clareza, dizer o que se pensa, assumir erros, pedir perdão quando necessário, expor limites, falar com transparência sobre intenções. Um homem que age assim pode não ser sempre perfeito, mas será confiável. E confiança, no final das contas, vale mais do que qualquer outro atributo. Um exemplo simples. Imagine um casal em que ambos sabem que podem falar a verdade um para o outro, sem medo de manipulação ou traição. Mesmo nos conflitos, existe segurança. Mesmo nas diferenças, existe respeito. Agora imagine o contrário. Um casal em que sempre há segredos, omissões, disfarces. Mesmo nos momentos de paz, existe insegurança. Isso mostra porque a honestidade é o fundamento da confiança. Sem ela, nada se sustenta. O estoicismo nos ensina que viver sem máscaras é libertador. Quando você não precisa se esconder, quando você pode ser claro e íntegro, você vive com leveza. E essa leveza se transfere para os relacionamentos, porque a pessoa ao seu lado sente firmeza, sente segurança, sente estabilidade. Por isso, o homem estoico entende: a honestidade não é opcional, é essencial. Sem ela,
não há confiança. E sem confiança, não há amor verdadeiro, não há parceria, não há respeito. A honestidade como expressão de força. Quando falamos em honestidade, muitos ainda caem no erro de pensar que ela é sinal de ingenuidade, de fraqueza ou de vulnerabilidade. Alguns acreditam que ser honesto demais pode fazer com que a pessoa seja passada para trás, ou que a mentira estratégica seja uma arma de inteligência. Mas, na verdade, a filosofia estoica nos ensina o contrário. Ser honesto é um ato de força, não de fraqueza. Por que força? Porque a honestidade exige coragem. Coragem para dizer o que é verdadeiro, mesmo quando isso pode gerar desconforto. Coragem para assumir seus erros em vez de encobri-los. Coragem para enfrentar as consequências da verdade em vez de fugir atrás da cortina da mentira. Um homem que mente, no fundo, está se protegendo. Ele teme a rejeição, teme a perda, teme a consequência de encarar a realidade. Já o homem que fala a verdade demonstra autodomínio. Ele mostra que está disposto a enfrentar o que vier, porque sua consciência está limpa. Isso é força. Os estoicos nos lembram que a virtude é sempre mais difícil do que o vício. A mentira é a saída fácil, a fuga rápida, o atalho confortável. Já a verdade exige disciplina, firmeza e integridade. É muito mais fácil esconder uma falha do que assumi-la. Muito mais fácil prometer do que cumprir. Muito mais fácil manipular do que ser transparente. Por isso, a honestidade não é um sinal de ingenuidade, mas sim de domínio sobre si mesmo. Pense comigo. Qual líder inspira mais respeito? Aquele que sempre é claro sobre seus erros, que assume responsabilidades, ou aquele que tenta maquiar a realidade, esconder os fatos e manipular a opinião alheia? É evidente que respeitamos mais o primeiro, porque ele demonstra força interior. E o mesmo se aplica aos relacionamentos. No amor, a honestidade também é força porque cria um vínculo baseado na verdade. Quando um homem se posiciona com clareza, sem máscaras, ele está mostrando firmeza de caráter. Ele está dizendo, sem precisar de muitas palavras, eu sou confiável porque não preciso me esconder. E isso gera respeito. Aqui entra uma reflexão importante. Muitas vezes, os homens acreditam que precisam aparentar perfeição diante de uma mulher, esconder falhas, inventar histórias, maquiar verdades. Mas, na realidade, a mulher admira muito mais aquele que é autêntico, mesmo com suas imperfeições, do que aquele que constrói um personagem falso. A honestidade, nesse sentido, é força porque exige vulnerabilidade controlada. É a força de ser real. Sêneca dizia que nada é mais poderoso do que uma alma livre. E a honestidade é justamente a expressão dessa liberdade. O homem honesto é livre. Livre do medo de ser desmascarado, livre do peso de sustentar mentiras, livre da prisão da aparência. A mentira escraviza, a verdade liberta. Além disso, a honestidade como força também significa colocar limites. Não se trata apenas de dizer a verdade quando é conveniente, mas também de manter firmeza em princípios quando outros esperam que você minta, que você finja, que você se corrompa. O homem estoico entende que sua força está em não negociar com a mentira, mesmo quando todos à sua volta cedem a ela. Nos relacionamentos, isso tem um impacto poderoso. Quando uma mulher percebe que está ao lado de um homem que não mente, que não joga, que não manipula, ela entende que está diante de alguém sólido, de alguém forte. Essa segurança vale mais do que qualquer aparência ou promessa vazia. A honestidade, portanto, não é apenas um dever moral. É uma prova de força interior. É a demonstração de que o homem não teme a verdade, não teme a luz, não teme a transparência. Ele não precisa de máscaras porque tem caráter. Ele não precisa de mentiras porque tem virtude. Em resumo, a mentira é fraqueza disfarçada e a honestidade é força revelada. O homem estoico escolhe sempre a força, mesmo que ela exija mais coragem, mais disciplina e mais firmeza. Porque no fim, a força verdadeira não está no poder de enganar, mas na capacidade de viver sem precisar enganar ninguém. Como praticar a honestidade no dia a dia? Até aqui, já entendemos que a honestidade é virtude central para o homem estoico, que a mentira é sinal de fraqueza e que a transparência é uma expressão de força. Mas surge uma pergunta fundamental.
Como colocar isso em prática na vida real, no cotidiano, nos relacionamentos e interações diárias? Porque não basta apenas reconhecer o valor da honestidade como ideia. É preciso transformá-la em hábito de vida, em ação constante. O estoicismo não é filosofia para livros, é filosofia para a prática. Comece sendo honesto consigo mesmo. Tudo começa na relação interna. Um homem que não consegue olhar para si com verdade jamais conseguirá ser honesto com os outros. Isso significa parar de inventar desculpas para os próprios erros, reconhecer falhas, assumir responsabilidades. Muitos preferem se enganar. Não fui eu que errei, foi a situação, ou não tenho culpa, os outros me atrapalharam. Mas o homem estoico sabe que a primeira honestidade é interna. Admitir para si mesmo suas limitações e trabalhar sobre elas. Um exercício diário pode ser o que Marco Aurélio fazia. Ao final do dia, revisar suas atitudes, analisar onde foi coerente e onde falhou. Essa prática de autoexame nos ensina a ser verdadeiros primeiro diante do espelho. Seja claro nas palavras. A honestidade não é apenas sobre não mentir, mas também sobre não distorcer, não manipular, não omitir com má intenção. Quantas vezes alguém responde "tá tudo bem" quando, na verdade, não está? Quantas vezes promete algo que sabe que não vai cumprir? O homem honesto fala de forma clara, mesmo que seja difícil. Isso não significa ser agressivo ou rude, mas dizer a verdade com firmeza e respeito. Por exemplo, se não deseja algo em um relacionamento, não prometa. Se não concorda com algo, não finja que concorda. Essa clareza gera confiança e evita mágoas futuras. Honestidade nos pequenos atos. Muitos acreditam que honestidade é apenas em grandes questões, como não trair, não roubar, não inventar histórias. Mas a honestidade verdadeira se revela nas pequenas coisas: devolver o troco errado, admitir que esqueceu um compromisso, falar quando não sabe algo, reconhecer quando não tem razão. Esses detalhes constroem o caráter. Quem é honesto no pequeno será honesto no grande. E quem mente no pequeno já está treinando seu espírito para mentir em algo maior. Diga a verdade mesmo quando dói. Muitas vezes, a tentação da mentira vem do desejo de evitar conflito. Um homem pensa: se eu disser isso, ela vai se chatear, melhor inventar outra coisa. Mas o que parece proteção, no fundo, é fraqueza. A verdade pode causar desconforto momentâneo, mas a mentira causa feridas profundas. Ser honesto em momentos difíceis mostra coragem. Por exemplo, em um relacionamento, falar que não está satisfeito com algo é mais doloroso no início, mas constrói uma base sólida. Já esconder, fingir ou enganar só prolonga e multiplica o problema. Haja de acordo com o que fala. A honestidade não é apenas verbal, mas também comportamental. De nada adianta falar uma coisa e agir de outra forma. Isso é incoerência, e a incoerência também é uma forma de mentira. O homem estoico busca alinhar discurso e prática. Se fala que valoriza o respeito, precisa agir com respeito. Se promete fidelidade, precisa praticá-la. Se defende a justiça, precisa ser justo em suas atitudes. Esse alinhamento entre palavra e ação é o que gera confiança verdadeira. Use a honestidade como base de confiança nos relacionamentos. Na prática do dia a dia com mulheres, a honestidade é a base de tudo. Seja no namoro, no casamento, ou até em uma amizade, a verdade constrói segurança. Uma mulher sabe quando está lidando com alguém confiável, e essa confiança é muito mais valiosa do que aparência, status ou dinheiro. Por isso, a honestidade deve ser contínua. Não adianta ser verdadeiro em 90% do tempo e mentir nos outros 10%. Uma única mentira pode destruir anos de confiança. A prática diária é se comprometer a não usar a mentira como recurso, nem para evitar discussões, nem para impressionar, nem para manipular. Exercício estoico. Pensar nas consequências da mentira. Um exercício prático que os estoicos nos ensinariam seria o seguinte: antes de mentir, reflita sobre o impacto a longo prazo. Pergunte-se: se essa mentira for descoberta, qual será o preço? E se eu disser a verdade, mesmo que doa agora, que tipo de caráter estarei construindo? Esse simples hábito de reflexão nos lembra que a mentira resolve rápido, mas cobra caro.
A verdade custa no início, mas paga dividendos de confiança e respeito no futuro. Praticar a honestidade no dia a dia não é apenas uma escolha moral, mas o exercício constante de força interior. É viver sem máscaras, é alinhar palavra e ação, é preferir a dificuldade da verdade ao conforto da mentira. O homem estoico não usa a mentira como escudo, porque sabe que a mentira é escravidão. Ele escolhe a verdade, mesmo quando dói, porque sabe que a verdade é liberdade e força. Chegamos ao fim dessa reflexão sobre a honestidade, e talvez a maior lição estoica que possamos levar para a vida é que a verdade não é um detalhe, mas um pilar da existência de um homem forte. Um homem que mente vive sempre aprisionado, preso ao medo de ser descoberto, preso às próprias contradições, preso à instabilidade que ele mesmo criou. Já o homem que fala a verdade, que age com transparência e que vive de acordo com a sua palavra, caminha leve, caminha firme, caminha com respeito de si mesmo e dos outros. O estoicismo nos ensina que a virtude é a única coisa verdadeiramente boa, e que tudo o que é contrário à virtude é fraqueza. Portanto, ser honesto não é uma escolha secundária, é a base para qualquer relacionamento verdadeiro. É a raiz da confiança e é a prova de que um homem tem domínio sobre si. Se você quer relações sólidas, se deseja respeito, se busca viver de maneira que sua palavra tenha peso, comece pela honestidade. Não há sabedoria sem verdade, não há amor sem confiança, não há força sem coerência. E lembre-se, a honestidade não é só sobre o que você diz, mas sobre como você vive. Cada escolha, cada palavra e cada gesto constroem o tipo de homem que você será lembrado por ser. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, se despertou uma reflexão ou te ajudou a ver a importância de cultivar a virtude da honestidade, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Assim você continua acompanhando mais ensinamentos sobre o estoicismo aplicado à vida real, especialmente nos relacionamentos e na construção de um caráter forte. Deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e comente aqui embaixo o que você pensa. Para você, a honestidade é realmente uma forma de força. Quero muito ler sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, viva com verdade, viva com força, viva como um verdadeiro estoico.